Preliminares sobre as alegrias do céu e sobre as núpcias no céu. Terceira parte. O anjo com os que o haviam acompanhado voltou em seguida à sala da assembleia, de onde as cortes de sábios não se tinham ainda retirado, e lá chamou para junto dele aqueles que acreditavam que a alegria celeste e a felicidade eterna não são senão a admissão no céu e a admissão pela graça divina. E que então os que são admitidos têm a mesma alegria daqueles que, no mundo, entraram nas cortes dos reis nos dias de regozijo, ou que, convidados para núpcias, entram na sala do festim. O anjo lhes disse: Esperai aqui um pouco, eu vou tocar a trombeta, e aqueles que têm uma grande reputação de sabedoria nas coisas espirituais da igreja virão aqui. Depois de algumas horas apareceram 9 homens, coroados de louro em sinal de sua reputação. O anjo os introduziu na sala da assembleia, onde estavam presentes todos os que tinham sido precedentemente convocados. O anjo, dirigindo em sua presença a palavra aos 9 homens coroados de louro, disse: Sei que, segundo o vosso voto, conforme a vossa ideia, vos foi dado subir ao céu e que voltastes a esta terra inferior ou subceleste com um inteiro conhecimento do estado do céu. Contai, portanto, como vos pareceu o céu. E eles responderam, um após outro. E o primeiro disse: A minha ideia sobre o céu, desde minha infância até ao fim de minha vida no mundo, tinha sido que era o lugar de todas as beatitudes e de todas as diversões, prazeres, encantos e volúpias, e que se eu fosse admitido lá, eu me encontraria cercado pela atmosfera dessas felicidades, e respiraria a plenos pulmões como um noivo quando celebra suas núpcias e entra com sua noiva no leito nupcial. Com esta ideia eu subi ao céu e passei os primeiros guardas e também os segundos. Mas quando cheguei aos terceiros, o chefe dos guardas me dirigiu a palavra e me disse: Quem és, amigo? E eu respondi: Não é aqui o céu? Subi até aqui pelo voto do meu desejo. Peço-te que me deixes entrar. E ele me deixou entrar. E vi anjos vestidos de branco, e eles me cercaram e me examinaram, e disseram baixinho: Eis o novo hóspede, que não tem a vestimenta do céu. E eu ouvi estas palavras e tive este pensamento: Parece-me que se dá comigo como com aquele de quem o Senhor disse que tinha entrado no festim de núpcias sem uma vestimenta nupcial. E disse: Dai-me vestimentas do céu. Eles, porém, se puseram a rir. E então acorreu um anjo da corte com esta ordem: Ponham-no completamente nu, expulsai-o e jogai suas roupas atrás dele. E fui assim expulso. O segundo, em ordem, disse: Eu acreditava como ele que se fosse apenas admitido no céu, que está acima da minha cabeça, as alegrias me cercariam e eu poderia gozá-las eternamente. Obtive assim o que havia desejado. Mas vendo-me, os anjos fugiram e disseram entre si: Que prodígio é este? Com efeito, senti uma mudança como se eu não fosse mais homem, ainda que eu não tivesse mudado. Isso provinha em mim da atração da atmosfera celeste. Mas em breve acorreu um anjo da corte com esta ordem: que 2 servidores me fizessem sair e retornar ao caminho pelo qual eu tinha subido para me reconduzir à minha casa. E quando cheguei em casa, apareci aos outros e a mim mesmo como homem. O terceiro disse: A ideia do céu era constantemente para mim
uma ideia de lugar e não do amor. É por isso que, quando cheguei a este mundo, desejei com vivo ardor o céu, e vi espíritos que subiam, e eu os segui e fui admitido, mas não além de alguns passos. Ora, quando quis alegrar minha mente, ânimos, com a ideia das alegrias e das beatitudes celestes pela luz do céu, que era branca como a neve e cuja essência se diz ser a sabedoria, a minha mente foi tomada de estupor e, por consequência, os meus olhos foram cobertos de obscuridade e eu comecei a ficar insensato. E em breve, pelo calor do céu, que correspondia à brancura resplandecente desta luz, e cuja essência se diz ser o amor, meu coração palpitou. A ansiedade se apoderou de mim, e fiquei atormentado por uma dor interior, e me lancei por terra, estendido sobre o dorso. E, enquanto estava assim deitado, um guarda veio da corte com a ordem de me fazer transportar docemente para a minha luz e o meu calor. Quando para aí voltei, o meu espírito e o meu coração me voltaram. O quarto disse: eu também, a respeito do céu, estava na ideia do lugar e não da ideia do amor. E desde que cheguei ao mundo espiritual, perguntei aos sábios se era permitido subir ao céu. Eles me disseram que isso era permitido a cada um, que era preciso tomar cuidado para não ser expulso. Esta resposta me fez rir, e eu subi acreditando, eu como os outros, que todos no mundo inteiro podem receber as alegrias do céu em sua plenitude. Mas, com efeito, desde que entrei me achei quase sem vida, e não podendo suportar a dor e o tormento que sentia na cabeça e no corpo. Me lancei por terra e rolava como uma serpente aproximada do fogo, e rastejei até a um precipício e me lancei nele. E em seguida fui levantado pelos que estavam embaixo e levado para uma hospedaria, onde a saúde me foi restabelecida. Os 5 outros contaram também coisas admiráveis que lhes tinham acontecido quando subiram ao céu, e comparavam as mudanças de estado de sua vida com o estado dos peixes tirados da água para o ar, e com o estado dos pássaros no éter. E disseram que depois dessas duras provas não tinham mais desejado o céu, mas unicamente uma vida conforme a dos seus semelhantes em qualquer lugar que fosse. Acrescentaram: sabemos que no mundo dos espíritos onde estamos, todos são preparados, primeiro os bons para o céu e os maus para o inferno, e que quando estão preparados, veem os caminhos abertos para eles em direção às sociedades de seus semelhantes, com os quais devem permanecer durante a eternidade, e que então entram nesses caminhos com prazer, porque são os caminhos do seu amor. Todos os da primeira convocação, ouvindo estas declarações, confessaram também que não tinham tido igualmente outra ideia do céu senão como de um lugar, onde se saboreia de boca cheia, durante toda a eternidade, alegrias de que se é inundado. Em seguida, o anjo da trombeta lhes disse: vedes agora que as alegrias do céu e a felicidade eterna não pertencem ao lugar, mas pertencem ao estado de vida do homem. Ora, o estado da vida celeste vem do amor e da sabedoria. E como o uso é o continente de um e da outra, o estado da vida celeste vem da conjunção do amor e da sabedoria no uso. É o mesmo se disser da caridade, da fé e da boa obra. Pois a caridade é o amor,
A fé é a verdade, donde procede a sabedoria, e a boa obra é o uso. Além disso, em nosso mundo espiritual, há lugares como no mundo natural. De outra forma, não haveria habitações nem moradas distintas. Todavia, o lugar não é um lugar, mas é a aparência de um lugar segundo o estado do amor e da sabedoria ou da caridade e da fé. Quem se torna anjo carrega interiormente em si o seu céu, porque carrega interiormente em si o amor de seu céu, pois o homem por criação é uma pequenina efígie, a imagem e o tipo do grande céu. A forma humana não é outra coisa. É por isso que cada um vem à sociedade do céu de que é a forma em uma efígie singular. É por isso que, quando entra nesta sociedade, entra em uma forma correspondente a si mesmo. Assim entra nesta sociedade como de si em si, e ela entra nele como dela nela, e tira a vida desta sociedade como sendo dele, e tira a sua como sendo desta sociedade. Cada sociedade é como um comum, e os anjos aí estão como partes singulares pelas quais coexiste o comum. Resulta, portanto, daí que os que estão nos males e, por conseguinte, nos falsos, formaram em si uma efígie do inferno, e esta efígie é atormentada no céu pelo influxo e a violência da atividade do oposto contra o oposto, pois o amor infernal é oposto ao amor celeste, e por conseguinte, os prazeres destes dois amores combatem um contra o outro como inimigos, e se matam quando se encontram. Estas diversas provas tendo terminado, ouviu-se do céu uma voz dizendo ao anjo da trombeta: escolhe 10 dentre todos os que foram convocados e os introduz junto a nós. Sabemos que o Senhor os preparará, a fim de que o calor e a luz, ou o amor e a sabedoria de nosso céu, não os prejudique em nada durante 3 dias. E foram escolhidos 10 deles e seguiram o anjo, e por um caminho inclinado subiram a uma colina, e daí a uma montanha onde estava o céu destes anjos, o qual a princípio lhes tinha aparecido a uma certa distância como uma extensão nas nuvens. E as portas se abriram para eles. E depois que passaram a terceira, o anjo introdutor correu para o príncipe desta sociedade, ou deste céu, e anunciou a sua chegada. E o príncipe respondeu: toma alguns da minha guarda e anuncia aos que se apresentam que a sua vinda me é agradável, e os introduz em meu átrio, e dá a cada um seu quarto e seu gabinete. Toma também alguns dos meus cortesãos e de meus servidores, para lhes prestar bons ofícios e servi-los ao menor sinal. E foi feito assim. Mas quando foram introduzidos pelo anjo, perguntaram se era permitido se aproximar e ver o príncipe. E o anjo respondeu: é ainda de manhã, e isso não é permitido antes do meio-dia. Todos, até esse momento, estão em suas funções e em suas ocupações. Mas fostes convidados para jantar, e então estareis sentados à mesa com nosso príncipe. Enquanto esperais, vou introduzir-vos em seu palácio, onde vereis coisas magníficas e resplandecentes. Quando chegaram perto do palácio, viram primeiro o seu exterior. Era vasto, construído em pórfiro sobre fundações de jaspe. Diante da porta havia 6 altas colunas de pedra lazuli, o teto era de lâminas de ouro, tinha altas janelas de um cristal extremamente transparente. As suas esquadrias eram também de ouro.
Em seguida, foram introduzidos no interior do palácio e conduzidos de apartamento em apartamento, e viram ornamentos de uma beleza inefável. Nos tetos havia decorações de uma cinzeladura inimitável. Perto das paredes havia mesas de prata damasquenada de ouro, sobre as quais estavam diversos utensílios de pedras preciosas e de pérolas finas em formas celestes, e muitas outras coisas que ninguém viu sobre a terra, e as quais, em consequência, ninguém podia acreditar que existissem no céu. Como a vista destes objetos magníficos lhes produzia admiração, o anjo lhes disse: Não fiqueis surpreendidos. Os objetos que vistes não são feitos nem fabricados pela mão dos anjos, mas são compostos pelo artífice do universo e dados de presente a nosso príncipe. É por isso que aqui a arte arquitetônica está em sua arte mesma, e dela são derivadas todas as regras desta arte no mundo. O anjo acrescentou: Poderíeis presumir que tais coisas encantam os nossos olhos e os deslumbram a ponto de nos fazer crer que estão nelas as alegrias do nosso céu. Mas como não pomos os nossos corações unicamente nessas coisas, pois elas são acessórios para as alegrias de nossos corações, resulta que quanto mais as contemplamos como acessórios e como obras de Deus, tanto mais contemplamos nelas a divina onipotência e a divina clemência. Em seguida, o anjo lhes disse: Ainda não é meio-dia. Vinde comigo ao jardim de nosso príncipe, ele é contíguo a este palácio. E eles foram, e na entrada ele lhes disse: Eis um jardim mais magnífico do que os outros jardins desta sociedade celeste. E eles responderam: Que dizes? Não há aqui um jardim. Nós só vemos uma única árvore, e em seus galhos e em seu cimo frutos de ouro e como que folhas de prata, e seus bordos ornados de esmeraldas, e sob esta árvore crianças com suas amas. Então o anjo disse com uma voz inspirada: Esta árvore está no meio do jardim e é chamada por nós a árvore do nosso céu, e por alguns a árvore da vida. Mas avançai e aproximai-vos, e vossos olhos serão abertos e vereis o jardim. E fizeram assim. E seus olhos foram abertos, e eles viam árvores carregadas de frutos saborosos, cercadas de vinhas com seus cachos, cujas extremidades se inclinavam com seus frutos para a árvore da vida que estava no meio. Estas árvores estavam plantadas em uma série contínua que partia e se prolongava em curvas ou voltas contínuas, como os de uma hélice sem fim. Era uma hélice perfeita de árvores, na qual as espécies seguiam as espécies sem interrupção, segundo a excelência dos frutos. O começo da formação das voltas era separado da árvore do meio por um intervalo considerável, e o intervalo brilhava com um clarão de luz, pelo qual as árvores da volta resplandeciam com um esplendor sucessivo e contínuo, desde as primeiras às últimas. As primeiras destas árvores eram as mais excelentes de todas, abundantemente carregadas dos melhores frutos. Eram chamadas árvores paradisíacas, e não se viu delas em parte alguma, porque não há e não pode haver delas nas terras do mundo natural. E em seguida a estas árvores estavam oliveiras, depois destas cepas de vinhas, depois árvores odoríferas e, enfim, madeiras de construção.
Aqui e ali nesta hélice de árvores ou nesta série de voltas havia assentos, formados com ramos novos das árvores aproximadas e entrelaçadas por trás, e enriquecidos e ornados com seus frutos. Nesta curva contínua de árvores havia portas que se abriam para canteiros, de onde se passava para lugares de verduras distribuídas em faixas e em leitos. Os que acompanhavam o anjo exclamaram vendo isso: Eis o céu em forma. Para qualquer lado que voltemos os olhos, influi algum celeste paradisíaco que é inefável. O anjo, ouvindo estas palavras, sentiu alegria e disse: Todos os jardins de nosso céu são formas representativas ou tipos das beatitudes celestes em suas origens. E como o influxo dessas beatitudes elevou as vossas mentes, exclamastes: Eis o céu em forma. Mas os que não recebem este influxo não encaram estes objetos paradisíacos senão como objetos campestres, e recebem o influxo todos aqueles que estão no amor do uso, mas não o recebem aqueles que estão no amor da glória e não do uso. Ele lhes explicou em seguida e lhes ensinou o que cada objeto deste jardim representava e significava. Enquanto recebiam estas instruções, veio um mensageiro da parte do príncipe que os convidou para comer pão com ele. E ao mesmo tempo, 2 guardas da corte trouxeram vestimentas de linho fino e disseram: Revesti-vos com elas, porque ninguém é admitido à mesa do príncipe a não ser que esteja com vestimenta do céu. E eles se prepararam e acompanharam seu anjo e foram introduzidos no epítro, pátio de passeio do palácio, e esperaram o príncipe. E aí o anjo os pôs em relação com os grandes e os governadores que esperavam também o príncipe. E eis que depois de algum tempo as portas se abriram, e por uma porta mais larga, do lado do ocidente, eles viram a entrada do príncipe com a ordem e a pompa de um cortejo. Adiante dele marchavam os conselheiros assistentes, depois destes os conselheiros camaristas e em seguida os principais da corte. No meio destes estava o príncipe, e depois dele os cortesãos de diversas categorias e por fim os guardas. Todos formavam um conjunto de 120. O anjo se mantinha de pé diante dos 10 recém-vindos, que por suas vestimentas pareciam então como comensais. Aproximou-se com eles do príncipe e lhes apresentou respeitosamente. O príncipe, sem diminuir sua marcha, lhes disse: Vinde comigo ao pão. E eles o seguiram à sala de jantar, e viram uma mesa magnificamente servida, e no meio da mesa uma alta pirâmide de ouro com pratos fundos em tríplice ordem sobre seus suportes, contendo pães açucarados e geleias de vinho doce, com outras coisas delicadas preparadas com pão e vinho. E do meio da pirâmide saía como que uma fonte que jorrava um vinho fino de néctar, e cuja veia se dividia no alto da pirâmide e enchia as taças. Aos lados desta alta pirâmide estavam diferentes formas celestes em ouro, sobre as quais estavam travessas e pratos cobertos de toda sorte de iguarias. As formas celestes sobre as quais estavam as travessas e pratos eram formas de arte segundo a sabedoria, que não podem, no mundo, ser traçadas por nenhuma arte, nem descritas por nenhuma expressão. As travessas e os pratos eram de prata, cinzelada em formas semelhantes nos bordos e nos fundos, com seus suportes.
As taças eram pedras preciosas transparentes. Tal era a coberta da mesa. Ora, eis qual era a vestimenta do príncipe e de seus ministros. O príncipe estava vestido com um hábito comprido, cor de púrpura, recamado de estrelas bordadas, cor de prata. Sob o hábito trazia uma túnica de seda brilhante, cor de jacinto. Esta túnica era aberta no peito, onde se via a parte anterior de uma espécie de cinto com a insígnia de sua sociedade. A insígnia era uma águia cobrindo seus filhotes no cimo de uma árvore. Era de ouro brilhante, cercada de diamantes. Os conselheiros assistentes não estavam vestidos de outro modo, mas sem esta insígnia. Em lugar dela tinham safiras gravadas que pendiam de um colar de ouro no seu pescoço. Os cortesãos tinham hábito de cor castanho claro, sobre os quais havia em relevo flores em torno de aguietas. As túnicas sob estes hábitos eram de seda cor de opala. Da mesma eram também as vestes que cobriam as coxas e as pernas, tal era seu costume. Os conselheiros assistentes, os conselheiros camaristas e os governadores ficaram em pé, em torno da mesa, e à ordem do príncipe juntaram as mãos e pronunciaram ao mesmo tempo, em voz baixa, um louvor votivo ao Senhor. E em seguida, a um sinal do príncipe, se puseram à mesa em leitos. E o príncipe disse aos recém-vindos: Ponde-vos à mesa também comigo. Eis aí estão os vossos lugares. E eles se puseram à mesa. E oficiais da corte, enviados de antemão pelo príncipe para os servir, mantinham-se em pé atrás deles. E então o príncipe lhes disse: Tomai cada um o prato de cima de seu suporte, e em seguida cada um prato junto da pirâmide. E eles os tomaram. E eis que em seguida novos pratos e novos pratos fundos foram vistos substituindo-os, e suas taças estavam cheias com o vinho da fonte que jorrava da grande pirâmide, e comeram e beberam. Quando estavam meio saciados, o príncipe dirigiu a palavra aos 10 convidados e disse: Fui informado de que na terra, que está sob este céu, fostes convocados para conhecer os vossos pensamentos sobre as alegrias do céu e sobre a felicidade eterna que elas produzem. E vós os havíeis manifestado de diferentes maneiras, cada um segundo os prazeres dos sentidos do seu corpo. Mas o que são os prazeres dos sentidos do corpo sem os prazeres da alma? É a alma que faz que eles sejam prazeres. Os prazeres da alma são, em si mesmos, beatitudes não perceptíveis, mas se tornam cada vez mais perceptíveis conforme descem nos pensamentos da mente, e por estes pensamentos nas sensações do corpo. Nos pensamentos da mente são percebidas como felicidade, nas sensações do corpo como divertimento, e no corpo mesmo como volúpias. Umas e outras tomadas em conjunto constituem a felicidade eterna. Mas esta felicidade que não resulta senão das últimas sós, não é eterna. É uma felicidade temporária que acaba e passa, e que por vezes se torna infelicidade. Vistes agora que todas as vossas alegrias são também alegrias do céu, e muito acima do que jamais pudestes imaginar. Mas não obstante, estas alegrias não afetam interiormente as nossas mentes, ânime. Há 3 coisas que influem como uma só do Senhor em nossas almas.
Estas três coisas como uma só, ou este trino, são o amor, a sabedoria e o uso. Todavia, o amor e a sabedoria não existem senão de uma maneira ideal, quando não estão senão na afeição e no pensamento da mente. Mas no uso eles existem em realidade, porque estão ao mesmo tempo no ato e na obra do corpo. E onde existem em realidade, aí também subsistem. E pois que o amor e a sabedoria existem e subsistem no uso, é o uso que nos afeta. E o uso consiste em executar fielmente, sinceramente e cuidadosamente os trabalhos de sua função. O amor do uso e, por conseguinte, a aplicação do uso impede a mente de se espalhar por aqui e por ali, de errar vagamente e de se encher de todas as cobiças que influem do corpo e do mundo pelos sentidos com atrativos sedutores, e pelas quais os veros da religião e os veros da moral com seus bens são dissipados a todos os ventos. Mas a aplicação da mente ao uso contém e liga em conjunto estes veros, e dispõe a mente em uma forma suscetível de receber a sabedoria por estes veros. E então expulsa para os lados os brinquedos e os divertimentos das falsidades e das vaidades. Mas aprendereis mais sobre este assunto com os sábios de nossa sociedade que vos enviarei esta tarde. O príncipe, tendo assim falado, se levantou e com ele todos os convivas, e disse: Paz. E deu ordem ao anjo, seu condutor, que os levasse aos seus apartamentos e lhes prestasse todas as honras da civilidade, e chamasse também homens polidos e afáveis para os entreter agradavelmente sobre diferentes alegrias desta sociedade. Continua na quarta parte.